muito bem viver no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ele iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. O Estação Cultura homenageia hoje o cantor Calbi Peixoto, que morreu neste domingo aos 85 anos devido a uma pneumonia. Calbi iniciou sua carreira no início da década de 50, apresentando-se em programas de calouros na Rádio Tupi. Foi crooner em diversas boates e gravou o primeiro disco em 51. Fez sucesso com a canção Blue Gardenia, música tema do filme de Hollywood de igual título, que lhe abriu as portas para o estrelato. Em pouco tempo, o cantor se transformou em ídolo do rádio. Ao longo da carreira de mais de 65 anos, lançou 49 álbuns com dezenas de sucessos, como Conceição, Lábios que eu beijei, Solidão e New York, New York. Fica aí a nossa homenagem a Calbi Peixoto e no final do programa a gente traz mais uma lembrança desse que foi um dos maiores cantores do Brasil. E no Estação Cultura de hoje a gente também conversa sobre o primeiro encontro nacional de acordeon que acontece em São Leopoldo do Domício. Isso, Nilton. Nós também temos hoje o comentário do escritor e jornalista, nosso colega Luiz Gil, sobre literatura. E agora seguimos com artes visuais. Até a sexta é possível visitar a mostra Sobreposições, Resistência, Ressonância, Resiliência, do artista Matheus Conter. Eu estou apresentando um trabalho que fala psicologicamente sobre as sombras. Eu uso da matéria e do corpo físico para esclarecer algumas ideias psicológicas sobre as sombras. Elas não são só algo que acontece nas bordas das luzes, né? Elas não são só apenas silhuetas. As sombras, elas são algo que são projetadas e elas são como se fosse uma característica das nossas escolhas. Todos os atos que a gente faz, todas as coisas que a gente se comunica, todas as pessoas que a gente conhece, a gente provoca sombras. E essas sombras, elas nos representam, sabe? Elas criam memórias pra gente e depois essas memórias vão ser trabalhadas no futuro para se tornarem conhecimento, assim. O conjunto ele é formado por um roteiro, né, que a gente acaba criando, assim, que é uma espécie de narrativa, assim, que a gente acaba botando no papel e a gente vai criando como se fosse uma linha, assim, sabe? Ela pode ser tanto cronológica ou ela pode fazer parte apenas daquele processo de construção. No caso dessas mesas aqui, a gente conseguiu com a pinacoteca, porque antes a gente tinha tipo uns tapumes, assim, sabe? Que eles estavam obstruindo a luz e tudo mais. E a nova diretora do IA, ela tirou esses tapumes e agora tá entrando uma luz super bonita, sabe? Super boa, assim. Eu falo bastante sobre o desenho, né? Coisas que só o desenho pode proporcionar, assim. Por exemplo, a fotografia, ela deixa um foco em alguma imagem, alguma coisa, sabe? E tudo aquilo que ela tira de foco é uma linguagem pertencente apenas à fotografia. E eu gosto de fazer uma linguagem que seja pertencente apenas ao desenho, sabe? Usar das características propícias para que o trabalho consiga entrar em comunicação e fechar um ciclo enfim, que ele flui, sabe? A minha problemática, ela se dá mais ao... que nem diz o nome, sabe? As sobreposições, resistência, ressonância e resiliência. É uma resistência, sabe? De toda a opressão que acontece da sociedade em cima daqueles que carregam, enfim, todos esses problemas nos ombros, sabe? Não só os artistas, mas as pessoas, enfim, gerais, assim, sabe? Então, passar por cima dessas, sabe, diversidades e coisas mais difíceis, assim, sabe? Mais maçantes, assim, que acabam te botando para baixo, mas depois você acaba vendo que aquilo tem um porquê, sabe? E as coisas acabam congruindo para um fator que seja assim, talvez esse tenha sido o melhor caminho, sabe? E agora tem as dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil, nosso colega da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Gil? Tudo bem, tudo E hoje ótimo. tu começa falando de uma novela.
Pois é, a Instrução da Noite, do Maurício de Almeida, um lançamento da editora Rocco, é a história de um pai que volta, né, para a família, depois de passar um longo tempo fora, né? Imagina, isso aí certamente causa um desconforto dentro dessa família. E quem narra a história é o filho, que no seu depoimento, né, uma espécie de monólogo que ele coloca no livro, ele vai falando através de metáforas e também com muita mágoa, né, e ressentimento. E é interessante nesse livro que ele tem um ritmo bem mais ameno e o leitor que prestar atenção nisso, eu acho que ele vai conseguir captar muito as sutilezas que aparecem aí nessa história do Maurício. E são uma leitura interessante também, porque, dando uma olhadinha por cima aqui no livro, né, são capítulos bem curtos. Curtos, exatamente, mas densos, né? É por isso que eu falei naquele ritmo mais ameno, assim, exige um pouquinho mais da atenção do leitor, né, para captar todas as nuances aí que aparecem nessa história. Gil, e a segunda dica de hoje é um relato de viagem, mas de um autor clássico, né? O Robert Louis Stevenson, né? Ele nos lança aí uma viagem, né, com um burro pela Cevennes, um lançamento da editora Carambaia, que tem uma capa aí bem diferente, né? Eu vou mostrar aqui a capa. A capa é escura, né? Ela tem um relevo, assim, e quase não se enxerga na televisão aqui o título do livro, né? Mas textura, né? Tem uma textura interessante. Que é para imitar justamente o lombo do burro, né? E, bem, essa história é interessante porque ela é, pela primeira vez, ela aparece no Brasil, né? Não tinha sido publicada até então, né? O pessoal da editora Carambaia, com tradução do Christian Clemente, trouxe essa novela que é ambientada em 1878. O Stevenson é autor de clássicos, né? A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro, são talvez os livros mais conhecidos dele. E esse relato surgiu em 1878, no interior da França, nessa cadeia de montanhas lá, Cevennes, em que ele viaja em cima de um burro, né? E vai contando sobre a paisagem, o que ocorre, o que ele vê e, sobretudo, sobre as figuras humanas que ele conhece. Lá, um depoimento bem agradável, marcado em alguns momentos pelo humor, né, graças a Modestine, que é o burro, né, que conduz ele durante essa jornada. Ficou um livro bem agradável e legal porque é a primeira vez que aparece no Brasil, né? Por conta da Ilha do Tesouro, né, a gente tem uma ideia de que o Stevenson faz uma literatura infanto-juvenil, né? Mas não é assim, né? Não é. O próprio O Médico e o Monstro, muita gente diz que é um livro infanto-juvenil. Eu não vejo dessa forma. Acho que é um excelente romance, né? Um romance rápido. A Ilha Misteriosa também, que a gente citou aqui. Claro que os jovens, né, gostam porque tem bastante ação, bastante aventura, mistério e tal. Mas eu não vejo como um livro... São muitas camadas de leitura, né? Exatamente. São livros, né? E tem leitores. Eu não gosto muito, eu já falei aqui algumas vezes, eu não gosto muito dessa divisão, né, de infantil, juvenil, adulto, né? Acho que são livros muito bons, né? E que bom que a gente está tendo a oportunidade agora, através da Carambaia, de receber um livro, entre aspas, novo do Stevenson. Final de semana tem Tons e Letras. Tem, exatamente. A gente está preparando lá o Tons e Letras. Eu já posso adiantar que a Maria do Carmo Campos vai estar falando sobre seu novo livro de poesia e também o Taylor Diniz, que vai falar sobre seu novo romance policial. Gil, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Tons e Letras sempre aos sábados, 11 horas da manhã, na Rádio FM Cultura 107,7. Domício? Certo, Newton. A Estação Cultura vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, teremos detalhes sobre o primeiro encontro nacional de acordeon com o músico Fernando Ávila. Ele que também é o responsável pela música ao vivo de hoje. Fernando Ávila está aqui no estúdio e a gente já ouve uma música contigo agora, Fernando, por favor.
Começa nessa quarta-feira o primeiro encontro nacional de acordeon. O evento acontece até a sexta em São Leopoldo e quem conversa com a gente é o músico Fernando Ávila, que é o coordenador artístico do encontro. Tudo bem, Fernando? Boa tarde, Domício. Boa tarde, Newton. Tudo bem? Bom, e essa ideia de fazer esse primeiro encontro justamente aqui na região metropolitana de Porto Alegre? Bom, o primeiro encontro nacional de acordeon Presto Sesc, ele vem no intuito de proporcionar um espaço de reflexão e de produção de conhecimento acerca do acordeon, né? Além disso, proporcionar atividades artísticas e didáticas, né? Trazendo a comunidade acordeonística e de músicos interessados pelo instrumento para participar de masterclass, workshop e concertos, atividades artísticas. O encontro vai trazer de São Paulo o acordeonista Toninho Ferragutti, que é um grande expoente do acordeon brasileiro, e também vai trazer o professor Oscar dos Reis, que é um renomado professor conhecido nacionalmente, que introduziu no Rio Grande do Sul e que está no Brasil o baian, que é um acordeon tipicamente russo, muito utilizado na música de concerto. Além dele, o Renato Borghetti, que é um grande acordeonista da música, do cenário da música regional do Rio Grande do Sul, e eles estarão debatendo na abertura, no dia 18, na mesa redonda, o tema O ensino e a prática do acordeon na realidade brasileira, reflexões e perspectivas, né? Essa mesa redonda acredito eu, que seja um diferencial desse encontro, porque no Brasil, claro que ocorrem outros festivais de acordeon, encontros, porém a questão da produção de conhecimento, da reflexão sobre o instrumento fica um pouco aquém, deixado de lado, ficando somente o espaço mais para apresentações artísticas. Então, essa mesa redonda vai debater a situação atual do acordeon no Brasil, entre outras coisas. Fernando, quem são os mestres do acordeon no Brasil? Bom, a gente tem grandes expoentes como Luiz Gonzaga, né? Foi um grande mestre, Sivuca, Dominguinhos, o próprio Toninho Ferragutti, hoje, atualmente, é uma grande referência para a gente. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem inúmeros, né? Luciano Maia, um jovem acordeonista, Albino Manique, que é um grande músico da música de baile do Rio Grande do Sul, e os irmãos Bertucci, né, que trilharam um caminho para a gente percorrer hoje. Bom, na realidade, o acordeon ele está no Brasil inserido de várias formas diferentes, né? E se a gente pensar mundialmente, então a coisa é muito mais ampla ainda, né? Com certeza. O acordeon está muito inserido na música popular, né, brasileira e de todo o mundo. Mas ele tem um aproveitamento, um grande espaço na música de concerto, né? Na Europa, ele é muito utilizado, muitos compositores compõem para acordeon. E no Brasil, ele fica um pouco aquém desse espaço, porque o acordeon ainda está inserido, ou não está inserido na academia, né? É muito incipiente ainda a produção acadêmica sobre acordeon. A gente tem poucas exceções, como é o caso da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que tem uma licenciatura em música, onde você pode fazer cursando, tocando o acordeon, né, com ênfase no instrumento. Mas a gente não tem no Brasil um bacharelado em música com ênfase no acordeon. Isso é muito diferente na Europa. Em muitos países existem esses cursos de graduação para o instrumento. Então, esse evento ainda vem no intuito disso, de tentar abrir o caminho para o acordeon buscar esse espaço que ele tanto carece, né, no Brasil.
Bom, mas de um instrumento na Europa mais usado como instrumento dentro de orquestra, no Brasil tem uma representatividade muito grande na música instrumental, né? Não necessariamente na música popular, mas numa coisa mais próxima de um popular com jazz, uma coisa assim, tipo um instrumental bem pesado. O acordeão está presente também, né? Com certeza, a gente tem inúmeros artistas aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, Samuca do acordeão, que transita entre o choro e o jazz, né? E o próprio Sivuca, Dominguinhos foram grandes referências para isso. A gente tem nos Estados Unidos um grande movimento de acordeon também. Existem diversas associações estaduais e a Associação Nacional de Acordeonistas que produziu, na década de 30 e 40, muito material bibliográfico e muitas partituras para acordeon que depois foram trazidas para o Brasil e hoje em dia ainda é possível de adquirir, né? No Brasil, a gente teve, na década de 40, 50 e 60, um grande boom do acordeon, que coincidiu com o grande sucesso do Luiz Gonzaga, na década de 50, e também com a escola, a Academia de Música, o Conservatório de Música do Mário Mascarenhas, que era um professor que produziu métodos para acordeon. E nessa época, muitas mulheres tocavam acordeon. As moças que faziam 15 anos, os pais davam acordeon para elas aprenderem a tocar. Então, eu tinha muitas mulheres tocando. Hoje em dia, isso, comparado aos homens, é muito pouco ainda. Mas a gente tem agora um caso recente do encontro de acordeon, porque as atividades do encontro não começam agora essa semana. Elas já começaram em abril, com a oficina de acordeon. A oficina de acordeon foi uma oficina gratuita para iniciantes, aulas em conjunto, é uma coisa importante para se ressaltar, que não é muito comum a gente fazer aulas em conjunto para iniciante. E nessa oficina a gente teve uma grande procura, uma grande presença de mulheres tocando acordeon. Agora, sábado passado, recentemente, em São Leopoldo, a gente fez a intervenção artística do encontro, onde esses alunos tocaram na principal rua de São Leopoldo. Eles tocaram a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Foi uma música que a gente trabalhou na oficina. O encontro começa quarta-feira agora, nessa programação que vai ser quarta, quinta e sexta, né? São algumas oficinas também, né? Exato. Masterclass. E também tem shows, né? Isso. O evento é uma realização da Presto Produções e Promoções Artísticas, juntamente ao SESC. Começa na quarta-feira à noite. As pessoas necessitam retirar senha. Essa senha está no SESC, onde para ser retirada. O evento é totalmente gratuito. Tá? Na quarta-feira à noite vai ter a abertura com o grupo Arte Gaúcha. Em São Leopoldo. Em São Leopoldo, no Teatro Municipal. E logo após a mesa redonda. Na quinta-feira, durante o dia, manhã e tarde, haverá o Masterclass com Toninho Ferragutti. Isso vai ser em Canoas, no SESC de Canoas. Tá? Ainda estão abertas até hoje as inscrições para o Masterclass. E à noite, na quinta-feira à noite, haverá o Sarau de Acordeon no Teatro Municipal de São Leopoldo. Também estão abertas as inscrições para quem se interessar a tocar. Os alunos, os participantes do evento, podem se apresentarem. E na sexta-feira é o grande dia, o concerto de encerramento. Haverá, à tarde, às 15 horas, lá no Teatro Municipal de São Leopoldo, o workshop com Toninho Ferragutti. Tudo gratuito. Também é necessário se inscrever. Até hoje vão as inscrições. Como é que se faz a inscrição? No site da Presto, www.prestosl.com.br. Está tudo detalhado lá, as informações, a ficha de inscrição e para qual e-mail deve ser enviada a inscrição. Completando, então, na sexta noite, o concerto do Toninho Ferragutti, acompanhado pelo Quinteto de Cordas Presto. É necessária a retirada de senhas para essa apresentação. E, só para acabar, na sexta-feira à noite, na abertura do concerto do Toninho Ferragutti, os alunos da oficina de acordeon vão se apresentar, vão tocar Asa Branca. 29 alunos da oficina. Excelente, Fernando. Então fica dado o convite, fica passado o serviço todo, já apareceu, o Fernando já explicou muito bem para nós. Então vamos ouvir mais uma música, então, por favor. Vamos lá.
Obrigado, Fernando, pela tua participação aqui no Estação Cultura. E o programa de hoje fica por aqui. A gente encerra com a nossa homenagem a Calbi Peixoto cantando Bastidores de Chico Buarque. Tchau e até amanhã. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Cantei, cantei. Como é cruel cantar assim, num instante de ilusão. Tive pelo salão a caçoar de mim. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante e um bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Cantei, cantei. Como é cruel cantar assim, e num instante de ilusão. Obrigado, te vi papai. pelo salão a caçoar de mim. Não me troquei